participar do funeral do Papa querem ir até o Vaticano prestar suas últimas homenagens. É o caso do presidente Lula e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então vamos até Brasília com a Gabriela Veras e a Nova York com Priscila Yasbeck em instantes. Já a Gabi Veras aqui conosco em contato. Gabi, definida, portanto, a data de início do velório do Papa Francisco. O velório começa amanhã, às 4 horas da manhã, horário de Brasília. A partir dessa definição, agora a comitiva brasileira deve se organizar. Oi, Carol, é isso. A gente já tem a confirmação de que o presidente Lula vai acompanhado da primeira-dama Janja Silva, e a expectativa agora é definir a comitiva do governo brasileiro que vai acompanhar o presidente Lula no funeral do Papa Francisco. De acordo com o Palácio do Planalto, a expectativa é que essa lista com as autoridades brasileiras que acompanharão o presidente Lula saia ainda hoje. Eles estão organizando os últimos detalhes, aguardando mais informações, claro, também vindas do Vaticano, para saber como que será essa programação, quais serão os momentos destinados às autoridades, os chefes de Estado, tudo isso para ali alinhar como que ficará essa viagem ao funeral do Papa Francisco. Vale a gente relembrar que ainda não tem uma data confirmada para que os representantes do governo brasileiro embarquem para o funeral do Papa, mas a expectativa é que a gente já tenha essa data, essa organização já nas próximas horas, nos próximos dias. A última vez que Lula e o Papa estiveram juntos foi em junho do ano passado, em uma visita do presidente ao Vaticano, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. Na segunda-feira, o presidente Lula decretou luto em todo o território nacional de 7 dias e afirmou que a humanidade perdeu uma voz de respeito e também de acolhimento. Além do presidente Lula, outras autoridades, presidentes dos outros poderes daqui do governo brasileiro se pronunciaram sobre a morte do Papa Francisco, entre eles os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Agora fica somente essa indefinição, essa organização na realidade com relação à comitiva brasileira que vai embarcar para o funeral do Papa Francisco. Carol. Gabi Veras com informações para a gente de Brasília sobre a viagem do presidente Lula, dessa comitiva brasileira para o velório do Papa Francisco. Também temos as informações que chegam dos Estados Unidos, de Nova York, com a Priscila Yasbeck, porque Donald Trump confirmou também que vai viajar até o Vaticano. Donald Trump que já chegou a se encontrar com o Papa Francisco em 2017. E tivemos o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, encontrando o Papa no domingo que antecedeu a sua morte. Traz para a gente as informações aí dos Estados Unidos, Priscila, a repercussão também por aí. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump disse ontem, então, que vai comparecer à cerimônia fúnebre do Santo Padre nesta semana. Isso depois que a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tinha falado que não sabia exatamente se ele ia fazer essa viagem ou não. Mas Donald Trump, então, na Truth Social, que é a sua rede social, ele fez um post dizendo que tanto ele quanto a primeira-dama, Melania Trump, vão comparecer. Ele que também ordenou ontem que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro em sinal de respeito, em honra à memória do Papa Francisco, e também fez uma declaração dizendo que o Papa é um homem muito bom, que amou o mundo e amou especialmente as pessoas que estavam passando por momentos difíceis, e isso é bom para mim. Isso é o último presidente que participou de uma cerimônia fúnebre foi o George W. Bush em 2005, que compareceu ao funeral do Papa João Paulo II em Roma, que foi o último Papa em exercício que morreu. Como vocês falaram agora há pouco, o presidente Lula também confirmou a presença, assim como outros líderes internacionais. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, vai comparecer. Javier Milei, presidente da Argentina. Emmanuel Macron, presidente da França. Lembrando que a última viagem internacional do Papa Francisco foi a Córcega, na França, no final de 2024. Também devem comparecer Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, que
que está saindo, se retirando do cargo, mas que vai comparecer ao funeral do Papa. Também o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o príncipe William, que vai comparecer também representando a família real. Alguns países ainda estão observando agendas para confirmar a presença no funeral, então essa lista pode aumentar, mas por enquanto esses são os líderes que já confirmaram que vão a Roma, que vão ao Vaticano para participar dessa cerimônia. Também, Carol, nações do mundo todo decretaram luto oficial e também colocaram suas bandeiras em meio mastro em memória ao Papa Francisco. Países como a Austrália, o Brasil, como a gente comentou, Japão, Reino Unido, Índia, Itália e Líbano. Também alguns países decretaram um período de luto maior. A Argentina, por exemplo, vai ter um período de luto de 7 dias, que é a terra natal do Papa. O Brasil também um luto de 7 dias, mas outros países como Espanha, Portugal, Cuba também decretaram um luto de 3 dias e outros países também seguiram, e missas acontecem também no mundo todo, inclusive em lugares que não eram lugares que tinham maioria da população católica, mas toda essa comoção e essas missas e lutos e também a participação desses líderes no funeral do Papa Francisco mostram, Carol, esse poder diplomático que o Papa Francisco tinha de conversar com líderes de diferentes culturas, diferentes ideologias políticas e de ser, de fato, uma pessoa muito congregadora também no nível diplomático. Eu volto com você. Sem dúvida, símbolo de união.